O tema que nós iremos tratar hoje eu não diria espinhoso, mas eu diria com certeza polêmico, né? Hoje nós iremos falar sobre ética bíblica e homossexualismo. E eu falei para vocês desde o primeiro estudo que traduzam ética bíblica com o que a Bíblia fala a respeito disso. Qual é o certo ou o errado de acordo com a Bíblia. E hoje nós iremos tratar um pouco a respeito de homossexualismo. Legal? Vamos orar para dar início ao nosso estudo? Santo Deus, nós queremos nesse momento pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que o que fique em evidência aqui não seja o pregador, mas o que fique em evidência seja a Tua palavra, Senhor. Que a Tua verdade ela possa ser propagada aqui, que ela encontre morada nos nossos corações, Senhor, e possa ser praticada por nós. Fica conosco, abençoe esse estudo, no nome de Jesus. Amém. Esse mês, eu não sei se os irmãos sabem, mas é comemorado nos Estados Unidos o Pride Month, que é também conhecido como o mês do orgulho. É um mês onde várias empresas elas buscam se identificar com consumidores que são homossexuais. Essas empresas elas declaram apoio a essa causa, elas financiam ONGs que também dão suporte a essa causa, tá? A causa homossexual. É nesse mês também que em todo o mundo são feitas paradas da diversidade, tá? Onde muitas vezes dinheiro vindo de impostos, isso é, dinheiro vindo do nosso bolso, são utilizados para financiar artistas que se apresentam em shows divulgando essa causa. Uma das paradas mais famosas do mundo é chamada a Parada Gay de São Paulo. Ela já chegou a juntar em torno de si mais de 5 milhões de pessoas. E ela aconteceu há 15 dias atrás, no domingo, em junho. Mas, diante de toda essa situação, onde nós conseguimos encontrar uma pauta, uma agenda homossexual, qual deve ser a nossa atitude como crentes e como igreja? Como nós podemos anunciar a glória de Deus a um homossexual? E como será que nós estamos preparados para responder às perguntas assim mais frequentes que essas pessoas têm acerca do Evangelho? Então, no estudo de hoje, eu consegui separar eles em 3 etapas, onde na primeira etapa a gente vai fazer uma diferença entre indivíduos homossexuais, muitas vezes pessoas que estão confusas, de pessoas que literalmente militam por essa causa homossexual. Então, fazer essa separação está na nossa pauta do estudo de hoje. No segundo tópico, eu vou abordar como que nós iremos apresentar, como apresentar de forma eficaz o Evangelho para uma pessoa homossexual. E para finalizar, eu irei trazer aqui para a gente algumas perguntas que são as perguntas mais comuns que pessoas homossexuais podem ter a respeito do Evangelho. A gente sabe que, por conta do liberalismo teológico, existe muita desinformação a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que as Escrituras falam acerca do homossexualismo. Infelizmente, existem igrejas que não apenas aprovam, mas promovem esse tipo de comportamento, intitulando eles de amor. E por ser amor, estaria junto de todas as virtudes cristãs que a Bíblia nos fala.
mas a gente vai tratar um pouco a respeito disso daqui nesse estudo. Então, o primeiro tópico, como eu falei para vocês, é diferenciando indivíduos gays de militantes pró-LGBT. Uma coisa que parece que eu e o pastor Rodrigo, a gente tinha combinado aqui a respeito... É nós falarmos que existe sim forças malignas. Existem forças malignas agindo em prol da destruição da família, como o plano de Deus feito no Gênesis. Nós vemos em várias esferas do poder estatal políticos que lutam para aprovar leis a favor do aborto e promover o ensino sobre homossexualismo nas escolas. Existe, como o pastor Rodrigo falou aqui, verdadeiras ações contra igrejas, políticos tentando aprovar leis da mordaça, que calam pastores de falar a verdade de Deus. Então, existem sim, essas forças malignas tentam se sobrepor. Não é muitas vezes uma igualdade de direitos, e sim eles procuram calar os seus opositores, que são os cristãos. Mas como nós devemos reagir diante dessa situação? Por favor, Mateus, abre para a gente aí em Efésios 6:12. Qual deve ser a resposta da igreja, ou a nossa resposta, diante de situações como essa? Quando esses militantes, eles tentam instigar o poder estatal, às vezes, contra nós, contra os cristãos. Lê pra gente, Mateus, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso, segura aí, não tira desse texto não, tá? Pessoal, a gente precisa entender que a nossa luta, como Paulo fala aos Efésios, ele não é contra aquele homossexual que às vezes é o nosso colega de trabalho ou o paciente que eu atendo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas que são frágeis. É contra realmente, é uma luta espiritual. E qual deve ser a forma que nós iremos batalhar nessa batalha espiritual? Continua pra gente, Mateus, lendo os versos 14 ao 17. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e engraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E veja, Paulo, ele está dando aqui as armas com as quais nós iremos lutar contra essas ideologias, contra esses princípios. E sabe o que é mais interessante? Paulo está escrevendo aos Efésios. Os irmãos lembram o que aconteceu com Paulo lá na cidade de Efésios? É relatado para a gente em Atos 19, um episódio bem interessante que aconteceu quando Paulo estava pregando naquela cidade. Ele passou cerca de uns 2 anos pregando por ali. E acontece que a cidade de Éfeso, ela era muito famosa, porque lá ficava o templo da deusa Diana. E o que foi que aconteceu em Atos capítulo 19? Os fazedores de imagens, eles estavam tendo um grande prejuízo. Por quê? Por conta que Paulo estava pregando o evangelho,
as pessoas estavam se convertendo. E nisso que as pessoas estavam se convertendo, elas estavam deixando de prestar culto a esse ídolo. E, por consequência, estavam deixando de comprar os acessórios que esses vendedores, eles estavam diminuindo o lucro. E quando pega no bolso, não tem para onde, todo mundo vai atrás, não é verdade? E o que foi que esses vendedores fizeram? Eles tentaram incitar a multidão contra Paulo e contra os irmãos daquela igreja. E o que foi que aconteceu? Diante de toda uma confusão, os irmãos da igreja, isso está lá na conclusão de Atos 19, eles foram livrados, nós sabemos, claro, pelo poder de Deus, mas foi reconhecido que o bom testemunho deles os livrou de provavelmente terem sido pegos por aquela multidão. Aquelas autoridades, elas reconheceram que não, eles não estão difamando a deusa como estavam falando aqueles dali. Eles, enfim, estão pregando a fé deles. Então, como Paulo falou para a gente, em Éfeso, ele foi perseguido por adoradores de Diana. E em resposta a isso, o que foi que Paulo fez contra aquela multidão que vinha? Ele já estava pregando há quase 2 anos ali, então provavelmente a igreja já deveria ter alguns irmãos. Será que eles pegaram em armas para ir contra a multidão? Será que essa foi a resposta? Mas como ele escreve aos Efésios, e a gente encontra aí o texto que Mateus leu para a gente, a espada que o cristão deve manejar não é a espada da autoridade civil, e sim a espada da verdade. Com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé. É dessa forma que o cristão ele vai lutar as batalhas espirituais. Não é através da lei civil ou da lei romana que Paulo tentou destruir os seus opositores, mas foi através de pregar a verdade de Deus. Então, em resposta a todas essas ameaças que são levantadas contra a igreja, será que nós deveríamos usar do poder estatal para, por exemplo, subjugar os homossexuais? Será que nós deveríamos, de alguma forma, tentar eleger políticos que passassem leis que iriam prender homossexuais por serem homossexuais ou, de alguma forma, fazer eles pagarem mais impostos ou impedi-los de ter liberdade? De forma alguma, meus irmãos. Não são essas as armas que Paulo fala que nós devemos utilizar. Então, como fala a nossa confissão de fé no seu capítulo 23, eu quero que os irmãos escutem. No seu capítulo 23, ela fala a respeito do magistrado civil. E no capítulo 23, no parágrafo 3, inciso 8, ele fala, é dever do magistrado civil. Ele deve proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhe são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer pessoa. Também é dever providenciar que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser-se perturbadas ou molestadas. O que a nossa confissão de fé fala é que nós não devemos incitar a autoridade civil contra os contra os inimigos da igreja. Porque, mais uma vez, eu digo a vocês, não são essas as armas que o cristão tem para lutar contra os seus inimigos. Então, meus irmãos, com isso,
nós devemos simplesmente ficar de braços cruzados enquanto a igreja sofre esses ataques? De forma nenhuma. Contra o engano do homossexualismo, nós como igreja e como indivíduos, nós podemos sim ser fortes opositores. Mas existe uma forma bíblica de sermos opositores ao homossexualismo. De que forma? Em Romanos, capítulo 1, verso 18 e verso 27. Abre pra gente aí, Mateus. Nós podemos falar a verdade de Deus. Essa é uma forma que nos foi permitida a batalhar com os nossos inimigos. Pode ler, Mateus, Romanos capítulo 1, verso 18, e depois você lê o verso 27. O homossexualismo, ele não é condenado, ele não foi somente condenado no Novo Testamento. Lê pra gente aí, Mateus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens comuns e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, meus irmãos, esse é um dos versículos mais claros que fala contra o homossexualismo, mas esse não é o único. Através de toda a história das Escrituras, nós enxergamos o quanto que Deus, ele abomina o homossexualismo. E o quanto que isso daí distorce aquilo que ele criou lá no Gênesis. Nós vemos que a destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos por diversas páginas da Bíblia o quanto que Deus ele está irado contra esse comportamento. E pregar essa verdade é uma forma que a igreja tem de expor a palavra e a verdade de Deus contra esse engano. Nós podemos também, como indivíduos, investigar se os políticos que nós iremos votar, eles militam a favor dessa causa. Por vezes, no Brasil, a política é algo de toma lá, dá cá. Nós certamente conhecemos alguém que vota em um político porque esse lhe deu algum favor, lhe deu algum benefício, algum cargo. Mas nós devemos enxergar quais são os princípios e valores dos nossos representantes, porque afinal são eles que, no final das contas, irão votar essas leis. E nós podemos também nos posicionar contra essas medidas que a agenda LGBT tenta colocar contra a igreja. Numa discussão de trabalho, na escola, na faculdade, o cristão ele não deve omitir de dar a sua opinião. Porque, é claro, não deve ser algo fácil, mas nós não fomos dados um espírito de covardia. Pelo contrário, nos foi dado um espírito de coragem para nós falarmos a verdade de Deus. Então, como lá em 1 Pedro 3,15 fala, nós devemos ser capazes de dar a razão da nossa esperança. O porquê nós cremos, o porquê nós consideramos o homossexualismo como uma distorção do padrão de Deus. Então, meus amigos, é dessa forma que a igreja ela pode se pôr contra, se pôr em oposição a essa onda que infelizmente tem invadido o mundo. Pode falar. A própria Bíblia, né, a lei de Deus, ela trata a questão do homossexualismo com muita severidade. Né? Romanos, a gente deu falar isso, mas estava procurando aqui o Testamento do Pentateuco, que ele fala também em relação à condenação daqueles que são pegos em homossexualismo. Uhum. E é interessante porque como a Bíblia ela aborda essa questão de forma tão severa, né? Tal como o adultério,
assim também o homossexualismo é um pecado que ele traz uma consequência muito grave, né? Não só para quem pratica, mas também para a congregação, né? Aqueles que estão ao redor e estão diretamente relacionados com essa pessoa. Então, tamanha é a gravidade que a Bíblia aborda essa questão, também deve ser uma coisa que a gente deve se portar. Não deve ter nenhum senso de tentar se amoldar, né? Ou tentar achar o meio termo entre a gente e ele. Exatamente. Isso deve ser puramente combatido. Né? Então, não é só uma forma de ver, não é só uma forma de pensar que deve ser discutida, mas realmente deve ser uma postura de remediação. Né? A gente não deve ter um meio termo entre Isso. e a gente. Exatamente. A palavra é ecumenismo, né? E você vê, muito bom você ter levantado esse ponto, é que o quanto que o liberalismo teológico, ele precisa fazer uma ginástica hermenêutica, uma verdadeira distorção de toda a Bíblia para tentar encaixar o homossexualismo como algo aceitável, como algo que não tem problema. Você chegar perto desses argumentos a favor do homossexualismo ou tentando conciliar o homossexualismo com as escrituras é algo que é fumaça. É algo que você não precisa ter muito conhecimento bíblico para você enxergar e falar, rapaz, isso daí não está de acordo, isso daí não tem razão, não tem sentido isso daí, né? Mas realmente, em toda a escritura, é algo que foi condenado, mais de 50, 100 anos para cá, estão tentando fazer essa conciliação, algo que realmente não tem nenhum cabimento. Pode falar, irmã. Fica à vontade. Esse ano, eu não sei, é um país aí do Oriente, que tem a Copa do Mundo. Isso. E eu vi essa semana na internet. No Catar. Eu ia falar Catar, mas não tinha certeza. Aí, eles não vão permitir faixas dessas de arco-íris. Aham. Não era isso lá. Agora até, eu acho, né, que esse povo muito ardiloso, pode ter um casal de homossexual e participar da festa. Tudo bem. Agora, não sei em hotéis como é que vão fazer, mas as faixas que eles fazem as manifestações não será permitido. Aham, exatamente. Eu acho que essa prática lá Sei. nesses países eles são bem São bem ferrenhos, né? Tô entendendo. Irmã, entenda, eu vi também várias publicações e eles deixaram muito claro que não será aceita demonstrações homoafetivas em público. Ou seja, você não precisa nem estar com a camisa do arco-íris. Se homens estiverem se abraçando ou em alguma forma público, eles falaram, essas pessoas elas serão presas por 7 anos aqui. Então, e eles deixaram isso daí bem claro. Mas o ponto, irmã, que eu levanto é que às vezes a pessoa para e pensa, rapaz, será que a gente não poderia fazer assim aqui no Brasil? Será que a gente não poderia pegar um político e falar, não, ó, agora o homossexualismo, quem fizer isso daí vai ser preso? Então, entenda, irmã, da mesma forma que eles fazem isso daí com homossexuais, eles também o fazem com os cristãos. Então, utilizar de poder do Estado para perseguir alguém é algo que, em algum ponto, pode se voltar contra você mesmo. Porque se você abre o precedente de perseguir ele, quando ele, de alguma forma, o seu opositor, ele chegar ao poder, que chega mesmo, né? aí ele vai perseguir você. Tá entendendo? Então, como eu falei aqui em Efésios, não são essas não é esse o modo de operar, entendeu?
A Igreja Católica fez isso. A Igreja Católica, o que ela fez com os reformadores? Foi guerra. Guerra. Perseguiu Calvino, perseguiu Lutero. Por quê? Porque esses se levantaram contra ele. Então, nunca é bom a gente pensar como alternativa o poder de repressão que o Estado tem. Entendeu? As nossas ferramentas são outras. Essa é uma guerra espiritual. A gente não vai curar o homossexualismo na base da pancada ou da prisão. Certo? Então, só dando sequência aqui, mas muito bom o seu ponto, viu, irmã? Muito bom. Outra coisa assim. Pode falar. Infelizmente, nós vemos crescer o número de jovens dentro das igrejas que estão caminhando, trilhando por esse caminho, infelizmente. Estou entendendo. Eu não sei onde está o erro, não sei se na escola, eu acho que depois do advento da internet, as coisas tomaram uma proporção assim terríveis, eu acho. Estou te ouvindo. Você vê, eu nem tenho televisão, nem vejo televisão, não gosto de televisão, não gosto de novela, nada disso. Tudo que eu sei na Jovem Pan, essas coisas assim. É porque eu sou santa, não é porque eu procuro selecionar coisas para entrar aqui na minha cabeça. Certo. Santa eu sou, mas não é santa. Entendi, irmã. Que ninguém. Certo. Mas veja, você vê, tem um tempo desse eu estava vendo a propaganda daquele programa. Eu nem sei se existe mais um programa que tinha tarde, que era só de jovens. Como é que é o nome lá? Que é uma novela. Que é uma Malhação. Todas formas de amor. Olha aí, tá vendo? Isso é tão sutil, você pensa. Aí as pessoas olham, mas você está ligado com todas as formas de amar, Estou entendendo. Irmã, como eu falei para a senhora, por que isso acontece? Na verdade, a senhora falou assim, rapaz, depois que veio a internet e os jovens estão cada vez mais sendo persuadidos. E eu acho, irmã, que a palavra é exatamente essa. Estão sendo persuadidos a seguir por esse caminho. E nós, como igreja, nós devemos, oferecer um evangelho cada vez mais rígido. Nós devemos oferecer a verdade de Deus. Nós devemos pregar o evangelho nas nossas próprias igrejas, como você mesma falou, irmã. Não, os jovens estão sendo persuadidos. Por que então eles estão dando mais ouvido ao que o mundo fala do que o que a igreja fala? Tá entendendo? Então, são questões que sim, precisam ser endereçadas da forma correta. Eu acho assim, quer dizer, só eu vou... Fica à vontade, irmã. A gente tem, quando eu passei por um tempo na minha vida, muitos anos atrás, na Assembleia, para evangelizar assim, distribuía um folheto na rua, saía aquele montão, Jesus te ama. Até ouvi falar aqui que a gente tem que falar o evangelho, de ser pecador. Você é um pecador. Ter a coragem de dizer, você é um pecador. Mas Jesus veio a solução, Jesus veio para morrer por você, essas coisas. Então, eu acho que é por aí que a gente... Exatamente, irmã. Falar que é pecador e que é errado. Exatamente. A gente precisa falar a mensagem por completo, né? O que a senhora, eu acho que eu entendi o que a senhora quis dizer, é você não falar apenas o amor de Deus, mas você precisa explicar à pessoa o porquê que ela precisa do amor de Deus. Você precisa falar para a pessoa que ela é pecadora, mas a gente precisa tomar um cuidado, irmã. A gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente for evangelizar qualquer pessoa, incluindo pessoas que são homossexuais. Nós devemos cuidar, irmã, do nosso próprio coração. Sabe por quê? Porque por muitas vezes a gente considera, a gente vai pregar o evangelho nos considerando superiores.
achando que nós somos a fonte de toda a virtude. E João 8,7, aquele episódio da mulher adúltera, ele fala de forma bem íntima ao nosso coração. Quando Jesus fala, né, os fariseus tinham levado uma mulher adúltera para Jesus e perguntado: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? A gente vai... O senhor acha que a gente deve fazer o quê? Apedrejar? Ou a gente deve deixar para lá? E aí, o que foi que Jesus fez? Que atire a primeira pedra. E aí, o que foi que eles fizeram? E eles mesmo andaram com ela, né? Saíram. Eles se saíram, porque eles sabiam que eles também tinham pecado. Mas depois disso daí, o que foi que Jesus fez? Depois Jesus simplesmente deu as costas e foi embora? Não, ele perguntou à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela: olha, eu não estou vendo ninguém. Ela: olha, então... Ele falou simplesmente: pode ir embora? Não, ele falou: vá e não peques mais. E é esse o ponto, irmã. É isso que a gente precisa trabalhar na mente de quem a gente vai pregar o evangelho. É a gente lembrar a pessoa que ela é pecadora, mas a porta de entrada é um caminho que passa pelo arrependimento. Então, após nós cuidarmos do nosso coração, irmã, para não nos sentirmos superiores, nós devemos lembrar que o homossexual, ele precisa de salvação. Ele não precisa de cura, porque homossexualismo não é doença. Ele não precisa de terapia psicológica, porque o homossexualismo não é um distúrbio. Ele precisa de perdão. Por quê? Porque o homossexualismo é pecado. O que leva o homem ao inferno, em última instância, é não se arrepender dos seus pecados. Ele continuar de forma obstinada, seguindo o seu caminho. Então, uma coisa que deve ficar bem clara na nossa mente, irmã, é que, assim como o homossexual que não se arrepende, a pessoa que paga os seus impostos, tem 2 filhos e trabalha e não rouba e não mata, ela também vai para o inferno, se ela não se arrepender e se ela não se arrepender a Cristo. Abre pra gente aí, Mateus, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Uma coisa que eu penso que o mundo ele tenta estabelecer como verdade isso. Uhum. Mas, terrivelmente, essa discussão ela entrou no meio evangélico, Uhum. liberais que defendem isso como É. verdade. E tem os tradicionais, que não são tão liberais, mas por causa de como um desvio teológico ele pode levar a outro, né? Uhum. Porque aquele conceito que diz que não existe pecado nem pecado não, que é um desvio doutrinário, Uhum. que faz diferença de Sim. pecado, ele termina impactando muito nesse estudo, porque as pessoas querem tratar, poxa, mas o homossexual é pecador, mas a pessoa que mentiu é pecador, só que a Bíblia faz diferença. Exatamente. Dá um adjetivo distinto, chama de coisa abominável. Isso. Então, isso termina impactando na discussão, e esse é um dos grandes argumentos que os tradicionais eles começam a gente não pode tratar diferente o homossexual da pessoa que fez isso ou aquilo de errado, porque todos são iguais. Não são iguais. Né? Isso. Aí termina impactando, porque a Bíblia trata de modo assim, é uma questão de coisa abominável. Isso, exatamente. Exatamente, reverendo, exatamente. E esse daí seria o próximo tópico do que eu iria falar. Termina aí a gente, Mateus. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Veja, meus irmãos, essa daí é uma lista de pecados que Paulo dá,
Mas a verdade que o pastor Rodrigo trouxe é exatamente o que a gente precisa falar ao homossexual. Nós precisamos falar a verdade a ele em amor. Mas nós não podemos diminuir a verdade. Por quê? Porque a verdade está em condenar a prática do homossexualismo como rebelião ao padrão natural de Deus. Exatamente isso que o pastor falou. Deus, ele instituiu na criação um padrão a ser seguido. E quanto mais você está desviado do padrão de Deus, maior é o juízo que incide sobre você. Porque uma coisa é uma pessoa que roubou uma galinha, um pão, sei lá, roubou uma coisa pequena. Outra coisa é uma pessoa que roubou um banco. Então, você tentar diminuir o pecado, não, eu vou falar do amor de Deus, da homossexual, e eu vou falar que não é grande coisa. Olha, é um erro, mas não é grande coisa. Você não está falando a verdade. Diminuir a verdade não é bíblico. Pelo contrário, você está fazendo a pessoa perder a visão do tamanho do juízo de Deus que está sobre ela. A atração por pessoas do mesmo sexo não é amor, mas como o pastor falou aqui, é algo abominável para Deus. Por quê? Porque Ele é amor. E a partir do momento que nós, de alguma forma, definimos que amor é outra coisa, a parte de Deus, que é o padrão de amor, isso daí é abominável. Deus é amor e Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é dessa forma que você deve apresentar o evangelho ao homossexual, sem diminuir o erro dele, mas ao mesmo tempo mostrando o tamanho do amor de Deus que cobre uma multidão de pecados. Mas diante disso, entrando já no terceiro e último tópico da nossa aula, você pode se deparar com algumas perguntas. Depois de você ter apresentado o evangelho de forma fiel, você pode se deparar de algumas perguntas e ele vai falar, olha, por que você cristão segue alguns versículos do Antigo Testamento e outros você não segue? Ou então, ele pode te perguntar, por que Deus me fez gay se Ele condena isso como pecado? Ou eu tenho que me tornar heterossexual para me tornar um cristão? Não é possível ser cristão e gay ao mesmo tempo? Não pode? Por que não pode, irmã? Ser um cristão e ser um gay? Será? Pode ou não pode? Por que não pode? Diga aí. Porque vai contra a lei de Deus, que se Deus abomina dois homens deitarem ou duas mulheres deitarem juntas lá em Deuteronômio. Então, como vai ficar uma prática dessa dentro da igreja? Pensa. Perfeitamente, minha irmã. A palavra-chave que a senhora falou e talvez não saiba é como que vai continuar com algo desse dentro da igreja. Sabe o que essa palavra remete pra gente, irmã? Arrependimento. Essas questões, na verdade, a maioria das questões que o homossexual ele pode ter para rebater a sua pregação do evangelho é: eu posso ser cristão e não me arrepender? Eu posso ser cristão e continuar com as minhas práticas que são contrárias às Escrituras? E como nós bem sabemos, não é possível conciliar a nova criatura que nós somos, depois de sermos chamados por Deus, com o velho homem. Não é possível. Nós somos chamados a despojar do velho homem e nos revestirmos dessa nova criatura. Como Jesus falou a Nicodemos, é nascer de novo. Então não existe conciliação, como a senhora falou, não existe
continuação do pecado com o cristão. Não são compatíveis. Mas você veja, o diabo é tão arredio, eu acho, que hoje na internet, nos canais, Tô te falando, tô te ouvindo. muitos pregadores, vamos dizer que são pastores, dizem dessa linha aí de cuidar, essas coisas. Uhum. Então, o rapaz que corta meu cabelo, é uma pessoa, para mim, ótima. Eu gosto dele como filho, eu digo a ele isso, com sinceridade de todo o coração. Aí ele fica mandando para mim esses vídeos desse homem. Fica aí, já tem mais de 7 milhões de inscritos. Então, ele prega sobre só prosperidade, só. Ó, a bênção hoje vai ser grande, então eu já encanei a Bíblia, eu estou pensando em dar uma Bíblia a ele, e eu já dei o livro de Hernando Dias Lopes, um livro dele, devocional a ele, para ele ler. Ele fica lá no salão dele, que é aqui, na rua da padaria, aqui desse, ele fica no salãozinho dele lá, escutando louvores. Aí ele diz que ele tá, mas o pecado permanece. Ele é casado com outro homem, mora junto, é casado com outro homem. Mas eu estou pedindo a Deus que Deus me dê coragem, porque não é fácil também você chegar perto de uma pessoa e como você está falando, tem que ter muito amor no coração, muito, não é uma coisa, você não pode chegar com arrogância, assim, Exato. Amor. Se Deus me ajude, eu conversar com ele, eu falar com ele da prática dele. Mas aí um dia eu ainda fiz uma besteira de perguntar assim, tu mandou essas coisas aí pra mim, eu até pedi pra não mandar mais, aquelas pregações chatas, aquelas coisas que não mandava. Sei. Você nem como é que é o nome do pastor, deixa você. Aí eu disse assim, Mauro, você... Eu disse o que eu ia falar. Sim, Mauro, mas não, esse pastor, ele não fala de pecado, ele não prega sobre isso. Não, aí ele tem a reunião de 6 da manhã que eu acompanho a reunião de 6 horas da tarde, de 6 da meia-noite, são 3 cultos que é de oração. Sei. Mas assim, ele não toca em momento algum de pecado, de nenhuma forma. Não fala não, ele só fala em bênção, em essas coisas para teologia. E o que é que esse povo se alimenta disso? Ele está crescendo o número de adeptos desse povo. Eles, homossexual vai ficando, mas eu quero só a bênção. Mas irmã, veja, quanto mais água com açúcar for a sua mensagem, mais popular ela é. Quem não gosta de ouvir? Você é bom. Deus vai te dar prosperidade. Quem não gosta de ouvir essas coisas? Você é amado. Venha como está. Você não precisa fazer nada, entendeu? Então, quanto mais boa os ouvidos, é o que Paulo ele vai dar instrução a Timóteo. Nos últimos tempos, os homens arrumarão para si pregadores que vão falar só coisas boas. E isso não é novo, irmã. A Bíblia tem 2000 anos. Mas falsos profetas já existem desde o tempo de reis, quase 4000 anos atrás. Então, não se surpreenda, irmã, se a mensagem da mentira ela for propagada. Nós é que temos que fazer a diferença e nos levantarmos a verdade contra isso. Para encerrar o estudo, meus irmãos, eu trago a vocês um consolo, que foi algo que me ajudou bastante. Todo ano a gente vê um tipo de zombaria contra o cristianismo. É escola de samba, é parada homossexual, que tem Jesus homossexual, e todo ano, de forma diferente, os ímpios, eles tentam levantar
as suas armas ou tentam espalhar as suas mentiras contra a igreja de Deus. Hoje nós vimos o pastor lendo Isaías e ele estava lendo profecias que Isaías estava falando contra aquelas nações pagãs. O livro do profeta Amós também traz da mesma forma. O profeta primeiro, ele falou acusações contra aquelas nações ímpias que estavam ao redor de Israel e Judá. E o que o profeta falava era que Deus, ele não estava alheio, ele não estava cego contra toda essa zombaria, contra todo esse pecado, toda essa iniquidade que os ímpios estavam cometendo contra a igreja de Deus. Deus, ele não está dormindo. E eu lembro porque quando eu vi essas coisas eu ficava indignado, como é que estão fazendo isso com Jesus? Mas nós podemos protestar? Podemos. Mas tem que ficar bem claro na nossa mente que o juízo maior, ele não vai vir da justiça humana. O juízo maior vai vir na segunda vinda de Cristo, onde todas essas pessoas que zombaram vão ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o lago de fogo. Então, esse deve ser o nosso consolo. Essa deve ser a nossa esperança. Não é tentar executar toda a justiça aqui. Pelo contrário, como a gente sabe, para a gente é cada vez mais difícil e vai se tornar cada vez mais difícil. Irmã, a senhora acha que hoje os jovens estão sendo muito influenciados? Espera daqui a 20, 30 anos. Então, o que nos consola é que nós não andamos por vista, nós andamos por fé, irmã. Nós andamos de saber que quando tudo estiver desolado, ainda assim, o Cristo, ele vai vencer no final das contas. Então, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar para a gente. Toda vez que nós sentirmos que a igreja ela está sendo de alguma forma vilipendiada ou maldizida, nós precisamos lembrar, como o pastor mesmo falou, da nossa esperança. E a nossa esperança, ela não está aqui na terra. A nossa esperança está em Cristo. Acho que foi do pastor Emmanuel Lopes, estava falando sobre isso, da nossa esperança. Não está aqui. Eu vou contar só para encerrar. Para encerrar, diga aí, irmã. Fica à vontade, rapaz. A senhora está em casa. Tem uma amiga minha que ela mora ali em frente à farmácia do no prédio ali. Uhum. E ela é crente da congregacional ali do pé da Sadia, ela é mulher de Deus. Ela tem um filho. Desde criança o menino já mostrava alguma coisa errada, e de desenhar vestido, boneca e tal. Esse menino é um menino instruído, fala mais de 2, 3 idiomas. Foi embora para a Suíça, chegou lá, arrumou uma pessoa e ficou lá casado junto, mas resolveu fazer a cirurgia de tirar tudo, né? Aí o marido não quis mais. Não quis mais direção. Aí veio embora para casa. Agora uma pessoa bonita, agora já está velho, mas logo assim que eu conheci, quando meu marido era vivo, eu fui lá na igreja, ele ia até para a igreja com a mãe dele. Mas eu quero dizer o quê? Como que o diabo faz? Essas pessoas não são nem um pouco felizes, elas são profundamente infelizes. Esse rapaz, um rapaz bonito, a gente sabe que é um homem que quando eu abro a boca, um dia eu estava na farmácia ali embaixo, aí ele estava na fila para pagar, eu também, aí ele me veio conhecer, irmã Graça, aí Leonardo estava do meu lado, aí eu falei, tu vai para casa? Aí falou, bom, eu falei assim, eu vou te dar uma carona. Aí, porque eu sou sincera, eu não trato assim, deixa eu falar, não sou, não tenho isso. Como nós vimos aqui. Apoio o que faz. Exatamente. Mas eu trato como um humano, como eu trato assim. Aí eu falei, bem,
Mas o que eu quero dizer, esse rapaz, para terminar a história, esse rapaz fez essa cirurgia, na época que ele chegou, a mãe dele foi receber lá no hospital, lá no aeroporto, quando viu a pessoa toda vestida de mulher, a mulher desmaiou, caiu para trás. Foi aquele desmantelo todo. Ele nunca conseguiu um emprego, ele conseguiu um emprego desse negócio de Luke, dessa empresa aí, Luke, né, que faz transporte aí. Mas assim, encontrou uma barreira do nome, né? Agora eu acho que já pode trocar o nome. Aí encontrou a barreira, porque o nome dele era Diogo Fernando, que tinha que ter. Então ele sofreu um bocado dessas coisas, aí o desprezo das irmãs, e aí ficou só com a mãe. Mas esse menino é um depressivo de alta potencialidade. Dentro de casa, profundamente infeliz no trabalho, não faz nada, só dentro da vida do apartamento. Como que fica? Duas coisas para falar a respeito disso daí, irmã. A primeira, a gente sabe que a felicidade verdadeira, ela só pode ser encontrada em Cristo. E a segunda, Romanos mesmo fala que as pessoas que praticam esse tipo de coisa, elas, nesse próprio ato, elas encontram castigo. Elas vão ter um juízo muito maior da parte de Deus. Mas já está começando aqui. E é muito triste casos como esse. Pessoas como essa precisam desesperadamente do amor de Deus nas suas vidas. Amém. Só para um caso que a gente teve bem, era vizinho nosso. Acontece. Vamos orar, meus irmãos, para finalizar nosso estudo? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua verdade ela foi falada aqui. Por mais que isso nos torne impopulares, por mais que isso até mesmo possa nos trazer prejuízos, nós devemos arcar com todas essas coisas, sabendo que a Tua verdade ela não pode ser diminuída, Senhor, mas antes ela precisa ser propagada. Faz cada vez mais crescer o Teu reino aqui nessa terra, Senhor Deus. É isso que nós militamos desde agora, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus por isso. Foi ótimo a pregação do pastor Pereira. Olha aí. Até logo mais. Tchau, irmã. Fica com Deus. Cuidado. A Iracema, amor, não grava não essa aula. Ô, mulher, tu tá doida, mulher? Esses são os nossos princípios e valores de Deus, hein? Tá doida? Fala. Eu queria que não existisse coisa contra Deus. Você não queria que não existisse coisas contra Deus? Tô entendendo. Mas, Samuel, vê só, cara. Ó, todas essas coisas que existem contra Deus só tornam ainda mais evidente o quão Deus é bom. Entendeu? Então, é claro que não é bom essas coisas. E a gente fica triste quando existe pecado. Mas essas coisas só mostram pra gente o quão Deus é bom. E a gente fica pensando só no... Porque a gente que é mãe só pensa no filho, né? Com certeza. Aí eu fico, meu Deus. Como você disse, daqui 30 anos vai estar ainda pior. Você só pensa assim, que bom que estamos aqui mostrando verdades sólidas para eles. Porque se não for com essas verdades sólidas, porque é muito sutil. É muito sutil. Eu participei do congresso que eu trabalhei mês passado, dia 2 de maio. E eles são de uma área lá da psicologia da Federal, né? Sim. E só percebendo muita, acaba tocando muito nesse assunto, né? Pensei que ela ia falar do filho de Barros. Vixe. Mas aí falou, ele É homossexual, é? sabia não. Ele é na linguagem de Jairo, ele é uma menina. Ele é assim, não esconde nada. Ele... Sério, pastor? Qual filho de Barros?
Jesus. Quem já foi lá para Memorial? Eu na igreja, mas cresci na boa viagem. Não vá lá. Não quero perder a sabe Sei. do amigo do Nunca ouvi Aham. pessoalmente. Não.